Se fosse no passado, imediatamente quando estes distúrbios começaram, os chefes de Estado deviam ter se reunido. Deviam ter começado a analisar o que é que isto quer dizer. Como é que nós devemos trabalhar juntos? Como SADC. Eu gostaria que eles nos apresentassem agora, efetivamente, produção de comida. Por que é que nós na SADC, com a terra, com os rios e com países que já foram exemplo de produção alimentar, por que é que nós temos fome? Por que é que nós estamos a importar comida na SADC? Todos nós juntos podemos alimentar-nos a nós próprios e até exportarmos. Eu gostaria de ver uma proposta muito clara de produção de alimentos na SADC. A SADC é já uma máquina que organiza reuniões, quer dizer, de vários ministérios, dos chefes de Estado, e fazem resoluções, talvez, quer dizer, muito baseadas mais nos interesses, até interesses econômicos. Mas não analisar muito bem, quer dizer, os interesses de relações entre Estados, mas entre nações. Quando eu digo nações, analisar relações das sociedades que nós somos. É por isso, acontece uma coisa dessas, se fosse no passado, imediatamente quando estes distúrbios começaram, os chefes de Estado deviam ter se reunido. Deviam ter começado a analisar o que é que isto quer dizer. Como é que nós devemos trabalhar juntos? Como SADC. Eu gostaria que eles nos apresentassem agora, efetivamente, produção de comida. Por que é que nós na SADC, com a terra, com os rios e com países que já foram exemplo de produção alimentar, por que é que nós temos fome? Por que é que nós estamos a importar comida na SADC? Todos nós juntos podemos alimentar-nos a nós próprios e até exportarmos. Eu gostaria de ver uma proposta muito clara de produção de alimentos na SADC. Todos sabem que observar não é vir arbitrar, não somos árbitros. Aqui o país para as eleições tem a comissão eleitoral. Nós viemos observar, ver se as regras estão a ser cumpridas, aquelas que são definidas internacionalmente, mas nós como continente, neste caso a União Africana, porque estamos aqui, e também e sobretudo respeitar as vontades do povo de São Tomé e Príncipe. E essas vontades estão na sua própria Constituição, estão na lei eleitoral. Então viemos fazer isso. Como dizia que temos um roteiro, um programa que traçamos, entre eles reunir com as autoridades. Estamos aqui, mas também trabalhamos com o Ministério do Negócio Estrangeiro, vamos trabalhar com mais alguns ministérios que estão relacionados com o processo eleitoral neste país. E também é nossa vontade total de reunirmos, caso haja partidos políticos que suportam algumas candidaturas e os próprios candidatos. A vontade é simples, transmitir a mensagem de tranquilidade e a esperança dos africanos e explorar no máximo a experiência do povo santomense, porque o São Tomé e Príncipe tem uma história, uma tradição de uma democracia muito forte. E é essa que nos interessa, mas que tem que ser mantida para ser replicada, para servir-se como caso de sucesso. Meu caro Chivalo, não responder à tese que começa a ganhar alguma velocidade rumo à tentativa de transformação das mentes dos moçambicanos, referente à extensão do prazo de vigência do mandato do Presidente da República e seria também a extensão de todos os outros prazos do deputado e o prazo, eventualmente, também do deputado ao nível da governação provincial e do deputado municipal. A justificação é de que o atual modelo acarreta encargos financeiros, ciclos pequenos, constantemente, processos eleitorais que são demasiado onerosos, sim. E porque o tempo também é curto e eventualmente o presidente não consegue ter um plano, quer dizer, ter uma execução fluida, porque imediatamente o prazo termina. 2 ou 3 questões importa pontificar aqui. No consulado de Joaquim Chissano foi criada a Agenda 2025. A razão era que
independentemente do timoneiro que entrasse para o governo, para o Estado, para a presidência, o plano de Moçambique tinha que se manter. Podiam-se alterar os modos, os procedimentos, as táticas, mas o sumo caso é que o programa de Moçambique se manteria como ele foi desenhado pelos moçambicanos. A Agenda 2025 foi aprovada e nem o próprio Joaquim Alberto Chissano respeitou o prazo, ou por outra. Aquilo que já se pensava há cerca de 30 anos não foi implementado pelo próprio regente da ideia. Então, o problema não tem a ver com 5 anos ou com 7. Veja Trump, por exemplo. Em 1 ano ele conseguiu fazer tantas realizações, aliás, nos primeiros 100 dias. E até hoje ele continua a tomar decisões que são impactantes para o mundo. Nós percebemos Trump. O que acontece aqui em Moçambique é que nós não temos o sentido de missão. Missão de Estado. Missão, sentido de dever. Um dever coletivo. É isso que nós não temos. Portanto, não se vai resolver com a extensão de 7 anos. A ser assim, se nós consentíssemos essa revisão imediatamente, aparecia um outro Chico esperto a dizer que devemos passar para 10 anos. Portanto, seriam 10 anos renováveis. Então os presidentes passariam a ficar 20 anos. Também não se ia resolver, porque em 30 anos ou em 50, a Frelimo não conseguiu realizar absolutamente nada, mesmo as coisas que eles próprios decidiram. Então, a questão relativa ao prazo de 5 anos ser demasiado pequeno não convence. Agora, em relação à questão financeira, também não passa, por uma razão bastante simples. Nós queremos um modelo de dirigismo que, independentemente de ser de 3, de 5, de 7 ou de 10, preveja que o timoneiro que se desajusta com o plano, com o seu currículo, com o seu manifesto, ele tem que ser tirado, assim como acontece nos outros países. Você não respeitou questões básicas relativas ao seu plano de governação e você não está sendo adjudicado pela Assembleia da República, você sai. Portanto, um presidente pode levar 2 anos. Há novas eleições. Então, nós não podemos passar para 7 anos, quer dizer, e depois impor que o mandato tem que ser cumprido porque nós votamos. Não, nós não temos que cumprir com os mandatos, ainda que percebamos que estamos em decréscimo. Filipe Jacinto Inhosse levou este país à ruína. Entrou com o nosso nível de pobreza em cerca de 44%. Saiu daqui já à beira dos 70%. Por que nós deixamos Filipe Jacinto Inhosse continuar tanto tempo assim? Se sabíamos que ele não estava a governar de forma efetiva. Então, essas duas teses estão praticamente chumbadas. A tese, podemos assim dizer, acessória, que eu traria, tem a ver com a instituição que deve, em princípio, regular essa situação, que é a Assembleia da República, e, na verdade, exatamente sim, tem que regular, mas como melhor se pode falar, é dizer que ela já está regulada. E essas questões não vão ser os deputados da Frelimo que vão decidir estender de 5 para 7 anos, como aconteceu em Zimbábue. Essa é uma questão que carece de referendo. Por quê? Porque as pessoas que votaram, não votaram, né? Okay? Mas formalmente é assim como está. No atual executivo, escolheram para 5 anos, é assim como está a Constituição. Não é? Então, a alteração de 5 para 7 tem que merecer uma aprovação do povo moçambicano. A questão que se coloca é esta: o povo moçambicano quer um prolongamento de 5 para 7, quer uma alteração de mandatos de 5 para 7, até porque até agora as pessoas que estão no executivo, que estão no governo, de acordo com o acordo do Conselho Constitucional, eles estão por 5 anos. Então não se pode violar aquele acordo. Não pode ser uma decisão de uma instituição que possa vir violar o acordo, até porque entraria em conflito com aquilo que são o princípio da separação de poderes. Portanto, esta é uma ideia para reprovar liminarmente, porque isso é contra a democracia, é contra a alternância. A questão financeira não se justifica, porque se nós tivermos que ter presidentes a ficar 1 ano e a saírem, nós vamos ter sim, desde que os objetivos do povo moçambicano não estejam a ser perseguidos, nós devemos procurar sim fazer uma alternância. Portanto,